O vídeo de hoje tem o objetivo de ajudar você a decidir se você faz pedagogia ou não, ou se você tá só curioso como que eu fui parar aí no curso de pedagogia, como que eu tomei essa decisão, também vai ser muito benéfico assistir esse vídeo. Então fica aí. Primeiro eu quero contar um pouco da história, tá? Da minha história no curso de pedagogia. Eu lembro que quando eu tinha assim uns 19 anos, 20 anos, eu tinha uma amiga que estava cursando pedagogia e eu falei uma besteira com ela, que eu acho que até ofendeu ela, mas no momento eu não pensei em nada disso. Foi que eu nunca cursaria pedagogia e nem administração, porque são cursos que todo mundo faz e depois todo mundo fica reclamando que não consegue trabalho, e eu não queria isso pra mim. Foi uma burrice que eu disse, né? Eu estava desinformada e falei sem pesquisar, sem tomar conhecimento das coisas de fato. Alguns anos depois, quando eu tive a oportunidade de cursar uma faculdade, foi até uma faculdade estadual, eu fiz o vestibular, passei, comecei ciências biológicas, porque eu ainda não queria pedagogia. E nessa época, a minha irmã cursava pedagogia e tudo bem para ela, porque ela queria mesmo trabalhar com criança. E eu achava que pedagogia era só educação infantil, então para ela estava ótimo. Era isso que ela queria, ela estava fazendo o curso certo. E aí eu comecei biologia, ciências biológicas, fiz 2 semestres, o primeiro foi muito ruim. O segundo, o que salvou foi as disciplinas pedagógicas. Para quem não sabe, todo curso de licenciatura específica tem disciplinas pedagógicas, né? Para você se licenciar como professor, você precisa desse aprendizado pedagógico. Então eu fiz ali uma disciplina pedagógica, eu amei, foi ótimo para mim, sabe? Eu só tirei 10 naquela disciplina. Aí eu pensei, gente, mas que assunto interessante, né? Não tem nada exatamente a ver com ciências biológicas, mas é um assunto muito interessante. Aí eu comecei a pensar na pedagogia de outra forma. No final do segundo semestre eu tinha tomado uma decisão. Eu não queria mais ciências biológicas, eu queria cursar pedagogia, porque eu me interessei pelo assunto. Pedagogia está dentro da área de ciências humanas. E as ciências humanas estuda pessoas, né? Estuda a sociedade, a história, a evolução e como e o que pode ser feito para melhorar a sociedade. E foi um assunto que me interessou bastante. Então eu tomei essa decisão, vou sair ciências biológicas, vou cursar pedagogia. Só que eu não tinha me inscrito no vestibular para começar no semestre seguinte, para fazer a prova e tal. E eu queria continuar na faculdade que eu estava, que é o UENF, né, que é a Universidade Estadual Norte Fluminense. Ela é de Campos dos Goytacazes. Na época que eu morei lá, eu nem me interessei por isso. Depois que eu vim para Minas, que eu me interessei. Ela faz parte do consórcio CEDERJ, né, que são todas as faculdades estaduais e federais do estado do Rio de Janeiro. E aí eles ofertam cursos, né, o CEDERJ ofertam cursos de licenciatura e outros tipos também de curso, como segurança pública, engenharia de produção e muitos outros cursos no formato EAD. Então eu queria continuar pelo CEDERJ estudando na UENF. Aí eu fiz no próximo semestre, né, eu tive que continuar com ciências biológicas se eu quisesse estudar, então pensei, vou pegar só disciplinas pedagógicas, porque como eu tô migrando, né, para pedagogia, depois eu posso pedir isenção dessas disciplinas que eu já cursei. É a mesma faculdade, vai ser muito mais fácil fazer isso e eu não vou ficar parada, né? Aí eu fiz mais 4 disciplinas pedagógicas, passei em todas, fui super bem em todas, amei o conteúdo, daí me inscrevi pro vestibular, fiz o vestibular, passei, né? Consegui minha vaga, comecei a cursar pedagogia, fiquei muito satisfeita. Mas ainda assim eu não tinha um conhecimento, eu gostei dos assuntos, né, que eu estava estudando, pedagogia, mas eu ainda não tinha muito conhecimento sobre as habilitações que pedagogia dava pra gente. O que eu soube antes de entrar no curso é que, além da educação infantil, de alfabetização, eu poderia trabalhar também com a educação de jovens e adultos e educação especial. Na época, eu trabalhava como professora intérprete de Libras, que está dentro da área de educação especial,
Então serviria para mim essa habilitação, poder atuar na educação especial, continuar como intérprete de Libras. Isso, né, foi quando eu comecei. Hoje as coisas já mudaram um pouco aqui no estado de Minas Gerais. Se você quiser trabalhar na rede pública estadual como intérprete de Libras, na rede municipal, pelo menos aqui em Muriaé, é assim, você precisa ter o curso de Letras Libras. O ideal é que você tenha um curso de Letras Libras para poder se posicionar bem, né, na seleção, no processo seletivo. Então, basicamente, foram duas coisas que me fizeram mudar de curso e ir para a pedagogia. Primeiro, foram os assuntos, como eu falei, ciências humanas, sociedade, o homem, me interessou. Daí eu comecei a aprender outras coisas também, né, sobre os humanos, como desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento físico, motor, desenvolvimento mental. Então comecei a estudar várias áreas do desenvolvimento, coisas interessantíssimas. Aí também passamos para a área da saúde, né, que a educação especial, ela trata da saúde cognitiva de certa forma, né? Então a gente começa a reparar transtornos, síndromes, a gente aprendeu sobre isso para dar um pré-diagnóstico para o pai, para ajudar o pai a levar a criança para um neuro e outros profissionais, né, mais habilitados para fechar um diagnóstico. Foi muito interessante também isso, aprender sobre transtornos de aprendizagem, síndromes, né? Várias coisas que atrapalham o desenvolvimento cognitivo da criança que eu não fazia nem ideia. Isso foi muito interessante. A pedagogia também, não só a pedagogia, mas eu acredito que toda a licenciatura, o professor, ele é um ser político. E eu não falo política de criar leis, isso envolve, mas eu falo um ser social, né? Então as políticas sociais, as políticas educativas, que fazem parte do cotidiano do professor. E na pedagogia a gente estudou muito isso também. E a educação social, de você trabalhar, se preparar para trabalhar em presídios, você trabalhar em ONGs, né, trabalhar em benefício da comunidade onde a sua escola está. Essas coisas também foram muito interessantes e eu fui ficando empolgada, aí comecei a dividir isso na internet e tal. Olha, se você acha, né, que pedagogia é só educação infantil, como eu achava, não é, tem muito mais que isso. E também tem a história, né, da educação que a gente aprende dos erros do passado e acertos, o que está acontecendo agora e as possibilidades para o futuro, né? A ação do professor, como que pode alterar essa realidade. Então eu meio que já falei aqui das habilitações, né, um pouco, mas além dos assuntos que eu achei muito interessante, também tem as habilitações, as possibilidades de trabalho que o pedagogo adquire. Você pode trabalhar dentro da área da saúde como psicopedagogo, você pode trabalhar na pedagogia hospitalar, que também está dentro dessa área da saúde, você pode trabalhar como psicopedagogo, você pode trabalhar institucional dentro da escola ou ter uma clínica própria, né? Você também trabalha com a política, né? As políticas educativas, você trabalha com pesquisa, você pode trabalhar também no desenvolvimento de livros didáticos, e isso eu tô falando assim, bem superficial, porque, né, para cada coisa tem um nome específico para você entender melhor cada uma dessas coisas. Inclusive, terça-feira que vem, dia 17 de janeiro de 2023, que é esse ano que nós estamos, vai ter uma live aqui no YouTube falando mais sobre pedagogia, diversos assuntos dentro da pedagogia. É óbvio que não vamos tratar de tudo profundamente, também não sei se todos os temas, não sei se a gente vai conseguir detalhar, provavelmente não, mas uma visão geral do que é o curso de pedagogia, o que é pedagogia, a gente vai ter nessa live. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder, você conseguir aí assistir e aprender mais, né, estar melhor informado a respeito do curso de pedagogia. Então o pedagogo também pode trabalhar em empresas, né, em RH, no desenvolvimento dos profissionais, como né, indivíduo, como equipe, e o mais óbvio de todo, trabalhar dentro da escola. E aí como professor regente
ou equipe pedagógica, ou equipe gestora. Então, são inúmeras as possibilidades de trabalho para o pedagogo. Então, assim, eu quero que vocês entendam que o que me animou a mudar para a pedagogia, o que me fez, começar o curso de pedagogia, foi quando eu descobri que pedagogia não é só educação infantil, existem muitas possibilidades, tá? De trabalho e muitas possibilidades de aprendizagem enquanto você está no curso. Compartilhe esse vídeo com quem também tem curiosidades para saber mais sobre pedagogia. Se esse vídeo foi esclarecedor para você de alguma forma, curte ele e a gente se vê no próximo. Tchau!